Olá! Um feliz e um abençoado sábado para você, na doce companhia de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você o meu muito obrigado por você estar tirando um tempinho para assistir os nossos vídeos e por você estar compartilhando este conteúdo. Saiba que através de você, muitas pessoas estão aprendendo sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre a salvação em Cristo Jesus. Continue nos ajudando e saiba que vocês estão nas minhas orações. E eu tenho pedido que o anjo do Senhor habite ao seu redor e proteja você e toda a sua casa nos seus caminhos. Amém? Hoje, o presente sabático traz para nós algo muito especial sobre o amor, a graça e a misericórdia de Jesus. Mas antes, eu vou contar mais uma história. Algumas crianças estavam na praia, brincando na areia. De repente, uma disse assim: "Vamos desenhar? Vamos escrever na areia?" E outra disse: "Vamos nos desenhar. Você desenha a mim e eu vou desenhar você." E assim, elas se dividiram e elas se desenhavam. Mas uma diz assim: "Mas ninguém pode ver o desenho uma da outra, só quando tudo estiver pronto, tá bom?" Isso é bom. Assim, elas escolheram entre si a quem elas queriam desenhar. E todas desenhariam o rosto de alguém. De repente, uma disse: "Eu já acabei." A outra disse: "Meu desenho também já está pronto." E assim, todas foram olhar o que estava desenhado ali na areia. E todas elas banavam a cabeça e diziam assim: "Eu não quero brincar mais de desenhar." E elas chutaram a areia para apagar aqueles desenhos e saíram uma a uma e foram embora. Será por quê? Você é capaz de adivinhar? Com certeza, aqueles desenhos não estavam agradando a nenhuma delas, não é mesmo? Sabe, o presente sabático de hoje tem por título Pecados Ocultos Escritos na Terra. Vejamos o que Deus tem para nos falar. Amém? Leiamos então e vejamos qual é o presente sabático de hoje. Está relatado aí no livro de João, no capítulo 8. A partir do verso 1, vamos ler até o verso 3. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Enquanto Jesus estava assentado e toda a multidão estava assentada, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus entraram levando uma mulher e acusando-a de adultério, não a deixando sentar.
fazendo com que ela ficasse de pé no meio daquela multidão. Que lição nós já podemos tirar desse pequeno trecho? Primeiro, Jesus era madrugador. E muitos madrugavam para se encontrar com Jesus. Muitos queriam ouvir e aprender com Jesus. Mas nem todos que estavam ali queriam aprender com Jesus. Por isso é que lá no futuro, quando Jesus voltar, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós te conhecíamos, nós caminhamos com o Senhor, nós fizemos assim, assim, curamos, libertamos, ajudamos pobres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E sabe por que isso vai acontecer? Porque muitos vão tomar lugar perto de Jesus, mas não é para aprender de Jesus. Muitos vão acordar até de madrugada, mas não vai ser para acompanhar o passo a passo de Jesus, porque quer realmente se render a Ele. Enquanto Jesus estava assentado, enquanto uma multidão estava ali para ouvir o que Jesus tinha para ensinar, entraram ali também os fariseus e os escribas, levando uma mulher e fazendo-a ficar de pé, na presença de todos que estavam sentados. E ali eles faziam a seguinte acusação: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Que humilhação para aquela mulher! Que vergonha aquela mulher estava sentindo! E que a ousadia daqueles escribas e daqueles fariseus apontando o pecado daquela mulher. Mas diz para nós aqui, revelando assim a essência do desejo maligno daqueles escribas e fariseus. E aqui nos diz o seguinte, verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E o verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Vejamos o que Jesus disse. Sabe, o verso 6 de João 8 revela para nós o verdadeiro propósito daqueles escribas e fariseus. Eles não estavam ali no meio da multidão para glorificar a Deus, para honrar a Jesus. Eles estavam ali para lançar dúvidas sobre o verdadeiro caráter de Jesus. Eles estavam ali para lançar acusação sobre aquela mulher apanhada em adultério. E no verso 6 revela o caráter deles e a intenção do coração deles. Capítulo 8, João, verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Sabe, os fariseus queriam que Jesus caísse em contradição. Se Jesus falasse com eles ali, podem apedrejá-la. Eles iriam dizer para Jesus assim, mas cadê a tua graça e o teu amor que o Senhor prega? O Senhor não deu um novo mandamento? O Senhor não disse lá em São João, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros? Como o Senhor manda apedrejar? Se Jesus dissesse assim, não façam isso, não apedrejem essa mulher. Eles iam dizer, mas Moisés diz que deve ser apedrejado e o Senhor está contra aquilo que Moisés falou? Sabe, tem pessoas que se aproximam dos cristãos apenas para encurralá-los na parede, para ver se eles caem em contradição naquilo que falam e o que fazem. E eu perguntaria para mim, eu perguntaria para você, o que você faz está de acordo com aquilo que você fala? Você está falando aquilo que realmente você faz? Nós estamos sendo observados. E a qualquer momento, nós poderemos ser surpreendidos com alguém que vai dizer assim, você fala, mas não faz. Você faz, mas você não nos ensina. Jesus ensinava o amor. E nos diz aqui o verso 7. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus era cheio de sabedoria. Por isso Jesus está falando comigo e com você, se você não tem pecado nenhum, atire pedra em quem você acha que é um pecador. Por isso, antes de acusar alguém, antes de apontar o dedo para alguém, lembre-se, tem alguns dedos apontados para nós mesmos. Antes de acusar alguém, lembre-se, tem alguns dedos apontando para nós mesmos. Sabe, aqueles fariseus não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Eles não conheciam a palavra de Deus. Por isso, eles estavam ali acusando uma mulher de adultério. E eu perguntaria, alguém adultera sozinho? Por que o adúltero também não estava sendo ali acusado para também ser apedrejado? Vejamos. Aqueles escribas e fariseus estavam apontando o pecado daquela mulher. Estavam acusando publicamente aquela mulher. E já estavam dando a sentença de morte para aquela mulher. Eles que se sentiam conhecedores da lei, porque eles apontaram a lei para Jesus, não está escrito na lei de Moisés. Eles se esqueceram ou não quiseram fazer caso do que a mesma lei de Moisés ensinava e que está escrito ali no livro de Levítico, no capítulo 20, verso 10, fala o seguinte: se um homem adulterar com uma mulher, será morto o adúltero e a adúltera. O homem também deveria estar ali.
para ser acusado, para ser mostrado os seus pecados, para ser apedrejado. E por que o homem não foi apontado ali? Será que o adúltero não estava entre os escribas e fariseus? Porque ninguém adultera sozinho. Quem viu aquela mulher no ato de adultério não viu o homem? Por que estavam ali agora tapando o sol com a peneira? Porque eles escondiam o pecado de algum homem e queria condenar somente a mulher. Sabe, o livro de João, no capítulo 13 e no verso 34 e 35 diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, e também vos ameis a vós outros. Nisso conhecerei todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento do amor era desconhecido para aqueles fariseus. Mas Jesus apresenta o amor. Porque os fariseus mesmo faziam emenda na lei de Deus. Os fariseus mesmo estavam prontos para acusar e condenar, mas não estavam prontos para amar. E no livro de João, no capítulo 13, nos versos 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Os fariseus, os escribas, não eram discípulos de Jesus, porque eles estavam ali prontos para acusar, para sentenciar e para executar a sentença. Eles não conheciam o amor. Eles conheciam a lei de Moisés. Eles queriam basear a sua acusação, a sua sentença, as suas atitudes no que estava escrito na lei de Moisés. Mas eles não sabiam que a essência da lei é o amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem arrependimento e confissão, existe perdão. E no livro de João, no capítulo 13, verso 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Os fariseus não eram discípulos de Jesus. Muitos que conhecem a palavra de Deus, que estão infiltrados dentro do cristianismo, que estão às vezes ensinando a palavra de Deus, não estão vivendo aquilo que ensinam. Portanto, não são discípulos de Jesus. São pessoas prontas a acusar e a condenar. Cuidado quando você aponta o dedo, acusa alguém ou condena alguém. A lei de Deus nos ensina a amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E ali, no capítulo 8 de João, quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, nos diz o
o seguinte: aqueles homens acusados pela própria consciência retiraram-se um após o outro. E no verso 10 e 11 diz: erguendo Jesus, não vendo ninguém, mas além dele e da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te apedrejou? E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém. Então Jesus disse: nem eu também te acuso, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. É isso que Jesus quer de mim e de você. Vai e não peques mais. Se você está pecando, confesse o seu pecado e deixe, porque Jesus perdoa. Se você está acusando alguém de ser um pecador, lembre-se que você também é uma pecadora ou é um pecador. Vai e não acuse mais. E entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que Jesus quer. Que nos amemos uns aos outros e que andemos em conformidade com a sua palavra, praticando o puro e verdadeiro amor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e sentir a necessidade do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Jesus, assim como aquela mulher sentiu naquele dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abrace e que possamos andar de cabeça erguida, para que possamos realmente refletir o amor de Deus em nossa vida. Amém? Muito obrigado. Um abraço para você e até sábado que vem.